A Constituição é a norma jurídica fundamental de um Estado, representando a expressão máxima da soberania e da vontade do povo. Ela estabelece a organização do poder, define direitos e garantias fundamentais, regula a atuação dos órgãos públicos e delimita a relação entre o Estado e os cidadãos. O objeto da Constituição abrange a estrutura política do Estado, a forma de governo, os direitos e deveres dos indivíduos, os princípios que regem a administração pública e as regras sobre a produção, a aplicação e controle das normas jurídicas. Entre os elementos essenciais da Constituição, destacam-se a parte dogmática, que reúne os direitos e garantias fundamentais, e a parte orgânica, que trata da estrutura do Estado e da organização dos poderes. Quanto à classificação, as constituições podem ser escritas ou costumeiras, rígidas ou flexíveis, promulgadas ou outorgadas e podem se caracterizar como analíticas quando detalham minuciosamente normas e princípios ou sintéticas quando apresentam disposições mais gerais e concisas. A supremacia da Constituição decorre de seu caráter de norma fundamental, estando acima de todas as demais leis do ordenamento jurídico. Isso significa que qualquer ato ou norma que contraria a Constituição é considerado inconstitucional e pode ser anulado pelo Poder Judiciário. A aplicabilidade das normas constitucionais envolve sua utilização direta ou indireta na regulação da vida social e na atuação dos poderes públicos. Algumas normas são de aplicação imediata, como aquelas que conferem direitos fundamentais, enquanto outras dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos concretos. A interpretação das normas constitucionais é uma atividade essencial para garantir a adequação da Constituição às demandas da sociedade. Ela deve ser realizada de forma sistemática, levando em conta os princípios, valores e contexto histórico, de maneira a preservar a coerência do ordenamento jurídico. A mutação constitucional é o fenômeno pelo qual o sentido e a interpretação das normas constitucionais se alteram ao longo do tempo sem que haja modificação formal do texto, permitindo que a Constituição se adapte a mudanças sociais, políticas e econômicas. O poder constituinte é a autoridade que detém a capacidade de elaborar ou reformar uma Constituição. Suas características incluem a supremacia, a independência, a finalidade de constituir a estrutura política do Estado e a criatividade, permitindo a inovação normativa e institucional. O poder constituinte originário é aquele responsável pela elaboração de uma nova Constituição, criando a ordem jurídica do Estado, geralmente após mudanças políticas ou sociais significativas, e caracteriza-se pela liberdade de criação e pela soberania do povo que o exerce. Já o poder constituinte derivado, também chamado de reformador, é aquele que atua sobre a Constituição existente, promovendo emendas e alterações dentro dos limites e procedimentos estabelecidos pelo próprio texto constitucional. Esse poder é limitado, condicionado por cláusulas pétreas e regras formais, garantindo que a essência e os princípios fundamentais da Constituição sejam preservados. Os princípios fundamentais da Constituição são os valores basilares que orientam toda a ordem jurídica e a atuação do Estado. Eles incluem, entre outros, a soberania, que estabelece a independência do Estado, a cidadania, que garante a participação dos indivíduos na vida política e social, a dignidade da pessoa humana, que orienta todas as políticas públicas e a interpretação das normas, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que norteiam a economia e as relações laborais, e o pluralismo político, que assegura a diversidade de opiniões, partidos e manifestações democráticas. Esses princípios têm função estruturante, limitando o poder estatal, protegendo direitos fundamentais e servindo de parâmetro para a criação, interpretação e aplicação das demais normas constitucionais. Os direitos e garantias fundamentais constituem a base da proteção jurídica da dignidade da pessoa humana e definem os limites da atuação do Estado em relação aos indivíduos. Eles são assegurados pela Constituição e abrangem direitos civis, políticos, sociais e coletivos, estabelecendo um conjunto de prerrogativas que garantem liberdade, igualdade e participação social.
Os direitos e deveres individuais e coletivos incluem a liberdade de expressão, de reunião, de associação, o direito à propriedade, à vida, à integridade física e à inviolabilidade da intimidade, bem como o respeito às normas que regulam a convivência em sociedade. Esses direitos têm caráter absoluto ou relativo, podendo ser limitados apenas para proteger outros direitos ou o interesse público, sempre com observância do princípio da proporcionalidade. Para garantir a efetividade desses direitos, a Constituição prevê instrumentos de proteção específicos, entre eles o habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. O mandato de segurança, que assegura direito líquido e certo contra atos ilegais de autoridade. O mandato de injunção, que permite ao cidadão exigir regulamentação quando a falta de norma inviabiliza o exercício de direitos. E o habeas data, que garante acesso a informações pessoais em registros públicos e a correção de dados incorretos. Esses mecanismos são fundamentais para assegurar que os direitos individuais e coletivos possam ser exercidos de maneira plena, garantindo proteção judicial imediata quando necessário. Os direitos sociais constituem outro conjunto essencial de garantias fundamentais, englobando direitos ligados à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eles têm o objetivo de promover a justiça social e reduzir desigualdades, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso às condições básicas para uma vida digna. Os direitos políticos garantem a participação do cidadão na vida pública, permitindo votar, ser votado e exercer funções políticas, assegurando a representatividade democrática e a legitimidade do poder estatal. Os partidos políticos desempenham um papel essencial nesse contexto, estruturando a participação política, apresentando propostas e concorrendo às eleições, devendo observar princípios de legalidade, transparência, democracia interna e pluralismo político. O ente estatal titular de direitos fundamentais é o próprio Estado, que deve respeitar, proteger e promover esses direitos em todas as esferas de atuação, seja na elaboração de políticas públicas, na fiscalização da legalidade ou na prestação de serviços à sociedade. A efetividade dos direitos fundamentais depende da atuação coordenada entre poderes, órgãos e instituições, garantindo que esses direitos se transformem em realidade concreta para todos os cidadãos. A organização do Estado brasileiro é estruturada para garantir equilíbrio entre a unidade nacional e a autonomia das unidades federadas, assegurando distribuição de competências e responsabilidades. A organização político-administrativa estabelece a União, os Estados Federados, os municípios, o Distrito Federal e, historicamente, os territórios, cada qual com funções específicas e competências definidas pela Constituição. O Estado Federal brasileiro é caracterizado pela descentralização do poder, coexistindo instâncias federais e estaduais com autonomia política, administrativa e financeira, mas integradas em um mesmo sistema jurídico. A União, como ente federativo central, possui competências exclusivas e privativas, incluindo defesa nacional, emissão de moeda, política externa e regulação econômica e social de âmbito nacional. Os Estados federados possuem autonomia legislativa e administrativa em assuntos de interesse regional, podendo criar suas próprias leis, organizar estruturas de governo e gerir recursos de forma independente, respeitando os limites constitucionais. Os municípios, por sua vez, têm autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, administrar serviços públicos essenciais e exercer funções administrativas de proximidade com a população, sendo órgãos fundamentais para a implementação de políticas públicas. O Distrito Federal acumula competências de Estado e município, concentrando funções administrativas e legislativas de ambas as esferas. Os territórios, atualmente extintos, eram unidades administrativas subordinadas à União, com a administração diretamente controlada pelo governo federal. A intervenção federal é um mecanismo excepcional que permite à União intervir em estados e no Distrito Federal, em casos de grave ameaça à ordem pública, à paz social ou à preservação da integridade nacional, respeitando sempre limites constitucionais e temporais. De forma análoga, os estados podem intervir nos municípios para garantir a execução de leis, manutenção da ordem ou cumprimento de obrigações constitucionais, observando os princípios do devido processo legal e proporcionalidade. Essas intervenções são medidas de último recurso, previstas para assegurar a estabilidade e a harmonia da federação, garantindo que os entes subnacionais atuem dentro dos limites legais e constitucionais. A administração pública
É o conjunto de órgãos, entidades e agentes que executam as funções do Estado, visando atender aos interesses da sociedade de acordo com os princípios constitucionais. Suas disposições gerais estabelecem que a administração deve pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo que todas as ações sejam realizadas de maneira transparente, ética e voltada ao bem comum. A atuação da administração pública abrange a gestão de políticas públicas, a prestação de serviços essenciais, a execução orçamentária e financeira e a regulamentação de atividades, sempre observando a legislação vigente e os direitos fundamentais dos cidadãos. Os servidores públicos constituem um elemento humano da administração, sendo responsáveis pela execução das políticas e serviços do Estado. Eles exercem funções essenciais à gestão pública, devendo obedecer aos princípios constitucionais e às normas legais que regulam seus direitos, deveres, responsabilidades e garantias. O regime jurídico dos servidores varia conforme a esfera de atuação, podendo abranger servidores estatutários, seletistas ou temporários, mas todos estão submetidos ao dever de eficiência, dedicação e respeito à hierarquia administrativa, contribuindo para o bom funcionamento da máquina pública. A organização dos poderes no Estado brasileiro é estruturada para garantir equilíbrio, independência e cooperação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, estabelecendo um sistema de freios e contrapesos que impede abusos de poder e assegura a proteção dos direitos fundamentais. Esse sistema permite que cada poder limite e fiscalize a atuação dos demais, garantindo que nenhuma autoridade concentre poder de forma absoluta e promovendo a harmonia institucional. O poder legislativo é responsável pela elaboração das leis, fiscalização do executivo e representação da sociedade. Ele é composto por representantes eleitos, que exercem funções de criação normativa, controle orçamentário e supervisão da execução das políticas públicas. A atuação legislativa garante a participação democrática na definição das regras e políticas que regem a vida do Estado. O Poder Executivo é encarregado de administrar e executar as políticas públicas, implementando as leis aprovadas pelo Legislativo e gerindo recursos, serviços e programas em benefício da sociedade. Ele é composto pelo chefe do Executivo, ministros ou secretários, órgãos e entidades, todos organizados para garantir a eficiência, a legalidade e a continuidade da gestão pública. A coordenação do Executivo busca harmonizar as ações governamentais, otimizar o uso de recursos e assegurar que os objetivos estratégicos do Estado sejam alcançados. O Poder Judiciário tem a função de interpretar e aplicar as normas jurídicas, garantindo a legalidade, a justiça e a proteção dos direitos fundamentais. Ele atua de forma independente, julgando conflitos entre particulares, entre entes federativos e entre cidadãos e o Estado, assegurando que os atos da administração pública estejam em conformidade com a Constituição e as leis. A organização do Judiciário é estruturada para oferecer acesso à justiça, uniformidade na aplicação das normas e proteção efetiva dos direitos, consolidando a confiança da sociedade no sistema jurídico. As funções essenciais à justiça são mecanismos previstos pela Constituição para assegurar a efetividade da lei, a proteção dos direitos fundamentais e o funcionamento equilibrado do Estado de Direito. Entre essas funções, destacam-se o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, instituições que atuam de maneira independente, mas complementar, garantindo que a justiça seja acessível, imparcial e eficaz. O Ministério Público é uma instituição autônoma, responsável por defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Sua atuação inclui a fiscalização da lei, a promoção de ações civis e penais, a defesa de direitos coletivos e difusos, bem como a proteção de grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.
O Ministério Público atua em diferentes esferas, podendo exercer funções de investigação, controle externo da atividade policial e acompanhamento judicial de políticas públicas, garantindo que os atos do Estado e dos particulares respeitem a Constituição e a legislação vigente. A advocacia pública, por sua vez, é composta por procuradores que representam judicial e extrajudicialmente a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Seu papel é defender os interesses do Estado, assessorá-lo juridicamente, elaborar pareceres e representar a administração pública em ações judiciais, protegendo o patrimônio público e assegurando que as decisões e contratos do poder público estejam em conformidade com a lei. Já a advocacia e a defensoria pública atuam em defesa de interesses individuais e coletivos. A Advocacia Geral da União e as procuradorias estaduais e municipais representam legalmente órgãos e entidades públicas, enquanto a Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita a pessoas que não possuem condições de custear advogados, assegurando acesso à justiça e a proteção dos direitos fundamentais. O controle de constitucionalidade é um instrumento de fiscalização que garante que as leis e atos normativos estejam em conformidade com a Constituição. Ele tem como objetivo preservar a supremacia constitucional, assegurar a harmonia do ordenamento jurídico e proteger direitos fundamentais. Existem sistemas gerais de controle de constitucionalidade que podem ser concentrado ou difuso, e o sistema brasileiro adota uma combinação de ambos. O controle incidental ou concreto ocorre quando o judiciário, ao analisar um caso concreto, verifica a compatibilidade de uma norma com a Constituição, podendo deixar de aplicá-la se identificar inconstitucionalidade. Já o controle abstrato permite examinar a constitucionalidade de uma norma independentemente de um caso concreto, oferecendo uma análise preventiva e sistemática. O exame in abstracto da constitucionalidade de proposições legislativas permite que o Supremo Tribunal Federal avalie leis ou atos normativos de maneira direta, determinando sua conformidade com a Constituição. A ação declaratória de constitucionalidade é um instrumento que visa confirmar a validade de uma norma diante de controvérsia sobre sua aplicação, garantindo segurança jurídica. Por outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade busca declarar a invalidade de normas que contrariem preceitos constitucionais, podendo ser proposta por legitimados específicos, como o Presidente da República, a Mesa do Congresso Nacional, partidos políticos, órgãos de classe e o Procurador-Geral da República. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é utilizada para proteger princípios estruturantes da Constituição que tenham sido violados ou estejam ameaçados por atos do poder público, assegurando a preservação da ordem constitucional. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão permite que o Supremo Tribunal Federal determine ao poder público a edição de normas necessárias para tornar efetivos direitos e princípios constitucionais, garantindo a aplicação prática da Constituição. Por fim, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva é um mecanismo excepcional utilizado quando há conflito federativo ou descumprimento de normas constitucionais por entes federativos, permitindo que a União intervenha para restabelecer a ordem constitucional, protegendo a harmonia e a integridade do sistema federativo. A defesa do Estado e das instituições democráticas é um aspecto fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, destinado a garantir a soberania nacional, a ordem constitucional e a estabilidade das instituições públicas. Nesse contexto, a Constituição prevê mecanismos excepcionais, como o estado de defesa e o estado de sítio, destinados a enfrentar situações de grave ameaça à ordem pública, à paz social ou à integridade do Estado. O estado de defesa é decretado pelo Presidente da República em situações de perturbação da ordem em locais restritos, limitando temporariamente certos direitos e liberdades, mas mantendo a normalidade das instituições democráticas. Já o estado de sítio é aplicado em casos de guerra ou comoção interna grave, podendo restringir direitos e impor medidas mais rigorosas, sempre com supervisão e controle do Congresso Nacional, garantindo que tais medidas sejam proporcionais e temporárias. As Forças Armadas constituem um elemento essencial da defesa do Estado, desempenhando funções de proteção da soberania nacional, defesa do território e garantia da lei e da ordem, quando requisitadas.
Compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas atuam de forma subordinada ao poder civil, respeitando os princípios democráticos e os limites constitucionais. A segurança pública, por sua vez, é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos voltados à preservação da ordem pública, à prevenção de crimes e à proteção da população. O Sistema Nacional de Segurança Pública coordena políticas e ações integradas, promovendo cooperação entre entes federativos e garantindo eficiência na proteção de direitos fundamentais. O Sistema Tributário Nacional estabelece regras para arrecadação, distribuição e gestão de tributos, permitindo que o Estado financie suas atividades, promova políticas públicas e assegure o funcionamento da administração pública. Seus princípios gerais incluem legalidade, igualdade, capacidade contributiva, isonomia e vedação de confisco, garantindo que a tributação seja justa, proporcional e transparente. As limitações do poder de tributar determinam que o Estado não pode cobrar tributos sem previsão legal, não pode criar obrigações excessivamente onerosas e deve respeitar direitos fundamentais e garantias constitucionais. Os impostos são classificados conforme a competência de cada ente federativo. A União possui impostos sobre renda, importação, exportação, produção industrial e operações financeiras, entre outros. Os estados e o Distrito Federal podem instituir impostos sobre patrimônio, transmissão de bens, circulação de mercadorias e serviços, veículos automotores e heranças. Os municípios têm competência para tributar serviços de interesse local, propriedades prediais e territoriais urbanas e a transmissão de bens intervivos de qualquer natureza, assegurando recursos para a prestação de serviços públicos essenciais. A repartição das receitas tributárias é organizada para promover equilíbrio federativo e justiça social, destinando parte da arrecadação para transferência entre União, estados e municípios, fortalecendo a capacidade de cada ente federativo em atender às necessidades da população e garantindo a distribuição equitativa dos recursos públicos. As finanças públicas representam o conjunto de atividades voltadas à gestão dos recursos financeiros do Estado, abrangendo a arrecadação, gestão, aplicação e controle dos fundos públicos, com o objetivo de assegurar o funcionamento e a execução de políticas públicas em benefício da sociedade. As normas gerais das finanças públicas estão previstas na Constituição, determinando princípios como legalidade, publicidade, eficiência, transparência, equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. O orçamento público é o instrumento central dessa gestão, permitindo planejamento, acompanhamento e controle das receitas e despesas do Estado, estabelecendo prioridades, metas e limites de gastos para todos os níveis de governo. Ele deve refletir as políticas públicas, assegurar o equilíbrio fiscal e proporcionar mecanismos de fiscalização pelo legislativo e pela sociedade, garantindo a transparência e a accountability na administração dos recursos. A ordem econômica e financeira é regulada pela Constituição com base em princípios que visam assegurar desenvolvimento equilibrado, livre iniciativa e função social da propriedade. A atividade econômica deve observar a livre concorrência, a defesa do consumidor, a repressão ao abuso de poder econômico, a redução das desigualdades regionais e sociais e a preservação do meio ambiente. A política urbana, agrícola e fundiária, bem como a reforma agrária, tem como objetivo promover o uso racional e sustentável do território, garantindo moradia, produção alimentar, justiça social e equidade no acesso à terra, atendendo aos interesses da população e à função social da propriedade. O desenvolvimento econômico deve estar associado à justiça social, garantindo que os benefícios da produção e do crescimento sejam distribuídos de forma equilibrada. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de instituições, órgãos e normas que regulam a captação, aplicação e circulação de recursos financeiros no país, buscando estabilidade econômica, segurança do sistema bancário e acesso a crédito. Ele é constituído pelo Banco Central,
instituições financeiras públicas e privadas, bolsas de valores, órgãos reguladores e normativos e possui funções de supervisão, regulação, controle monetário e financiamento de políticas públicas. Sua estrutura visa assegurar liquidez, solvência, eficiência e transparência no mercado financeiro, protegendo os interesses dos investidores, do Estado e da sociedade em geral. A ordem social, por sua vez, tem como objetivo assegurar direitos e garantias fundamentais, promovendo justiça social, bem-estar e desenvolvimento humano. Ela abrange áreas como educação, saúde, previdência social, assistência social, trabalho, habitação e cultura, regulamentando políticas e serviços essenciais para reduzir desigualdades e promover inclusão. A Emenda Constitucional número 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, alterou normas relacionadas à previdência social, estabelecendo novas regras de idade mínima, tempo de contribuição, cálculo de benefícios e regimes de aposentadoria, com o objetivo de garantir sustentabilidade financeira, equilíbrio fiscal e a proteção social dos trabalhadores. Os direitos e interesses das populações indígenas são reconhecidos e protegidos pela Constituição, garantindo a posse e a utilização das terras tradicionalmente ocupadas, bem como a preservação de sua cultura, línguas, tradições e formas de organização social. A legislação assegura a demarcação de terras indígenas, o respeito aos direitos coletivos e o acesso a políticas públicas específicas, promovendo a proteção de seus modos de vida e a integração equilibrada com a sociedade nacional. De forma análoga, os direitos das comunidades remanescentes de quilombos são assegurados, reconhecendo a propriedade definitiva das terras que ocupam, promovendo a preservação de sua cultura, autonomia comunitária e acesso a políticas públicas que garantam inclusão social, educação, saúde e desenvolvimento sustentável, assegurando reparação histórica e igualdade de oportunidades. Esses instrumentos, princípios e políticas demonstram a preocupação da Constituição em harmonizar desenvolvimento econômico, responsabilidade fiscal, proteção social, inclusão de populações vulneráveis e sustentabilidade, constituindo um marco abrangente para a organização financeira, econômica e social do Estado brasileiro, garantindo que os direitos fundamentais e o interesse coletivo sejam respeitados e promovidos de forma equilibrada.